Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 14 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Jesus contou uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem desistir. Jesus tinha uma profunda experiência de oração. Podemos pensar nos seus 40 dias no deserto, nas noites que passava em oração. O maravilhoso capítulo 17 de João é um exemplo da sua intimidade com o Pai. A nossa oração pode ser pobre, às vezes distraída, desanimada, pouco profunda, mas o que conta é persistir, insistir, sem parar nem esmorecer. Esforçando-nos, acertaremos o caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nos preparar bem ao dia de amanhã, o Dia Mundial dos Pobres, nada melhor do que o exemplo desta pobre viúva indefesa, pequenina, que busca justiça. Desta mulher humilde, desta Anawim, pobre segundo Deus, vem o ensinamento de hoje. Orar sem nunca desistir, na total absoluta confiança em Deus. Hoje também vamos refletir com a ajuda de uma homilia do nosso Papa Francisco. Caros irmãos e irmãs, bom dia! A parábola evangélica que acabamos de ouvir contém um ensinamento importante. A necessidade de rezar sempre, sem jamais se cansar. Portanto, não se trata apenas de rezar algumas vezes, quando sinto vontade. Não, Jesus diz que é preciso rezar sempre, sem jamais se cansar, e apresenta o exemplo da viúva e do juiz. O juiz é um personagem poderoso, chamado a emitir sentenças baseadas na lei de Moisés. Por isso, a tradição bíblica recomendava que os juízes fossem pessoas tementes a Deus, dignas de fé, imparciais e incorruptíveis. Ao contrário, este juiz não temia a Deus nem respeitava homem algum. Era um juiz iníquo, sem escrúpulos, que não observava a lei, mas fazia o que queria segundo o seu interesse. A ele se dirige uma viúva para ter justiça. As viúvas, junto com os órfãos e os estrangeiros, eram as categorias mais frágeis da sociedade. Os direitos assegurados a eles pela lei podiam ser pisados com facilidade, porque sendo pessoas sozinhas e sem defesa, dificilmente recebiam apoio. Uma viúva ali sozinha, ninguém a defendia, podia ignorá-la, não eram justos com ela.
Assim também o órfão, assim o estrangeiro, o migrante. Naquele tempo era muito forte esta problemática. Diante da indiferença do juiz, a viúva recorre à única sua arma: continuar insistentemente a importuná-lo, apresentando-lhe o seu pedido de justiça. E justamente com esta perseverança alcança o objetivo. O juiz de fato acaba escutando essa viúva, não porque é movido por misericórdia, nem porque a consciência o impõe. Simplesmente admite: esta viúva já está me importunando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha por fim a me agredir. Desta parábola, Jesus tira duas conclusões. Se a viúva conseguiu dobrar o juiz desonesto com seus pedidos insistentes, quanto mais Deus, que é Pai bom e justo, não fará justiça aos seus escolhidos, que de noite gritam por Ele? E além disso, não vai fazê-los esperar, mas agirá bem depressa. Por isso Jesus exorta a rezar sempre, sem jamais se cansar. Todos experimentamos momentos de cansaço e desânimo, principalmente quando nossa oração parece ineficaz. Mas Jesus nos garante: diferente do juiz desonesto, Deus ouve prontamente seus filhos, mesmo que isso não signifique que o faça nos tempos e nas maneiras que nós queremos. A oração não é uma varinha mágica. Ela ajuda a conservar a fé em Deus e a confiar nele, mesmo quando não compreendemos a sua vontade. Neste sentido, o próprio Jesus, que rezava muito, é um exemplo para nós. A carta aos Hebreus recorda que ele, Jesus, nos dias de sua vida terrena, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua piedosa submissão. À primeira vista, esta afirmação parece errada, porque de fato Jesus morreu na cruz. Mas a carta aos Hebreus não erra. Deus verdadeiramente salvou Jesus da morte, dando-lhe sobre ela a completa vitória. Mas o caminho percorrido para obtê-la passou através da própria morte. A referência à súplica que Deus ouviu diz a respeito à oração de Jesus no Jardim das Oliveiras. Tomado por uma angústia profunda, Jesus reza ao Pai que o liberte do cálice amargo da paixão. Mas a sua oração é permeada pela confiança no Pai e se confia sem reserva à vontade do Pai. Porém, diz Jesus, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. O objeto da oração passa em segundo plano. O que importa, antes de mais nada, é a relação com o Pai. É isso que a oração faz. Transforma o desejo e o modela segundo a vontade de Deus, qualquer que seja, porque quem reza aspira antes de tudo à união com Deus, que é o amor misericordioso. A parábola termina com uma pergunta: mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? E com esta pergunta, todos nós colocamos em vigilância. Não devemos desistir da oração, mesmo que ela não seja correspondida. É a oração que conserva a fé. Sem ela, a fé vacila. Peçamos ao Senhor uma fé que se faz oração incessante, perseverante, como aquela da viúva da parábola. Uma fé que se nutre do desejo da sua vinda, e na oração experimentamos a compaixão de Deus, que como um pai, vem ao encontro de seus filhos, pleno de amor misericordioso. Com estas palavras se conclui a reflexão do nosso Papa Francisco, que nos aponta um exemplo de oração insistente e fiel. Esta pobre viúva, que não tem mais nada a perder,
nos ensina a persistência e a insistência. Se este modo de agir dobrou até o poderoso juiz iníquo, o que não fará com um Pai bom que sempre está de braços abertos? O importante é ter este coração de pobre igual a esta viúva. Os pobres são de verdade os nossos mestres nesse campo, mesmo que eles não saibam disso. Iluminados pelas palavras do nosso Papa Francisco, vamos ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos oferece. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais atingem o nosso coração. Nesse momento, estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a irmos ao encontro do pobre, ouvindo o que Deus quer nos dizer através dele. Enfim, vamos dedicar mais um tempo para pensar bem em como colocaremos em prática esse nosso propósito.
rezar sempre, sem desistir. Paz e alegria a todos. Concluímos lembrando que hoje e amanhã serão 2 dias intensos de comunhão com os pobres. Convidamos a descobrir o que Deus quer nos dizer através deles. Todos nós da Missão Belém e da Igreja inteira hoje somos chamados a fazer um gesto em favor destes irmãos necessitados. Mas convidamos a fazer isso numa atitude de escuta, ouvindo profundamente o que Deus vai nos dizer através deles quando encontraremos um pobre. Nós da Missão Belém no Brasil podemos visitar uma das nossas casas de acolhida para celebrar o nosso vínculo constitutivo com os pobres. Se alguém está longe, então encontre o seu modo de se fazer perto. Também, se alguém quer oferecer a sua ajuda econômica para as casas de acolhida que tanto precisa, hoje é um dia bom para fazer isso. Paz e alegria a todos. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está. Vou perseguir aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. Daquela dor.
batizando